Olá, galerinha do AC Podcast 50 mais, Anderson Clayton na área. E hoje com a Gisele, minha esposa. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. Que ótimo. O nosso episódio hoje é um episódio especial. Você já vai pedindo aí pra galerinha curtir, compartilhar, comentar, porque hoje é um episódio especial pros casais. A nossa turminha aí que sempre fica pedindo dicas, aconselhamentos. Hoje vamos trazer um tema especial. E foi a Gigi que me ajudou a escolher, né, meu amor? Veio no meu coração, né, e é uma coisa, assim, que muitas mulheres, às vezes, me perguntam, e sempre veio essa dúvida, né, das pessoas. Então, por que não alcançar muitas pessoas, entendeu, que têm dúvidas sobre relacionamento, né, e ficam falando: "Nossa, vocês são um casal perfeito", fica elogiando a gente, né. Mas só que é assim, não existe casal perfeito. O que existe é uma união de 3 dobras. Isso, e a gente vai estar explorando tudo, galerinha, é o seguinte, tem que ter um fundamento. E o nosso casamento é fundamentado na palavra de Deus. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês. A gente já falou aqui, né, o tema, o cordão de 3 dobras. E aí tá baseado lá em Eclesiastes, no capítulo 4. E a gente vai estar explorando sobre esse tema hoje. Mas eu quero agradecer a galera de Portugal, Angola, Cabo Verde, né, que tem comentado, tem aparecido no nosso podcast. Então, Deus abençoe vocês aí, né? Tão longe estão nos assistindo. Deus abençoe. Então vamos lá, eu vou estar lendo aqui. Deixa eu pegar a Bíblia. Toda vez que você tiver alguma dúvida, que alguém estiver lendo algum texto, você pega a sua Bíblia, a católica, a evangélica e acompanha. Tá bom? Eu vou estar lendo aqui Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, que vem dizendo assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa é a base do nosso tema hoje, né? O cordão de 3 dobras. E aí, Gi, as dúvidas que sempre aparecem, que as mulheres perguntam, como você começou a falar. Então acho que primeiramente, né, tem que elas têm que orar para Deus para ter um bom relacionamento, né, para que elas que na vida delas venha um um homem fiel, um homem que ajude elas no dia a dia, né, porque o nosso relacionamento começou assim, com oração. Tanto é que 2004 profetizaram, né, na sua vida, na Isso. igreja Renascer, né, uma presbítera chegou para você e falou: "Daqui 1 ano eu vejo uma aliança na sua mão". E você deu risada dela, falou assim: "Haha, duvido, né". E aí eu dei teu namorada, né, na época, e eu orando para ter um relacionamento sério, porque eu já estava cansada de relacionamentos que eram pela metade, relacionamentos que não tinham interesse nenhum, que a pessoa só queria sexo, ela não queria um relacionamento com Deus, ela não ia na igreja comigo por prazer e sim por movimentos sociais, né, só para encontrar amigos, só para encontrar, eh, com as pessoas para saírem depois do culto, entendeu. Então eu queria um relacionamento sério, eu não estava mais a fim de brincar de ser cristã, aliás, de ser crente, porque crente todo mundo é, até o diabo é.
né. Então começou assim, a minha trajetória, né, eu falei: "Deus, eu não quero mais brincar com essas coisas, chega, para com isso. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de não querer seguir mais determinadas coisas, porque tá errado isso, entendeu? Relacionamento só por ficar, só para dar um beijo na boca, só para ter sexo, não chega, eu não quero mais isso para minha vida, né. Antes, né, de tanto é que antes de da gente ter um relacionamento, a gente era muito amigo, né. Então começa assim, a amizade, a sinceridade um com o outro, né, coisa que em outros relacionamentos eu não obtive, né. E Deus foi me mostrando que eu poderia ter sim um relacionamento, assim, fiel, um relacionamento forte na minha vida, né. E foi através disso que eu aprendi, jejuando por você, porque depois eu comecei a ir na igreja que era próxima à minha casa, né, que eu morava sozinha. Aí eu comecei a ir na igreja que era próxima à minha casa, daí conheci você. Aí ficamos com amizade, tudo, né. E eu comecei a orar para Deus para ter um relacionamento Sério, sério, mas com Ele. Eu não queria mais um relacionamento com ninguém. Então mas com começou Deus. assim, mas com Deus. Tá vendo, galera? Deus está falando ao coração de vocês hoje, né, com esse testemunho da Gi, com o meu testemunho de vida também. O AC Podcast 50 a mais, ele quer trazer edificação para sua vida, sempre com temas que vai lhe ajudar, que vai lhe orientar, tá bom? Então é assim, a dobra conjugal é o marido e a esposa. Só que tem que ter Deus junto, Sempre, no nosso relacionamento, sempre teve Deus em primeiro lugar. em primeiro lugar. A É. a própria palavra do Senhor vem dizendo assim: "Me buscai em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentada". Então, na sua vida, você sempre tem que estar tendo uma intimidade com Deus, independente da sua religião. É um tempo onde as pessoas ficam querendo colocar rótulos, né, a igreja A, a igreja B. Eu acho que é um tempo do povo, se voltar para o nosso Senhor e Salvador, entendeu? Então vai curtindo, compartilhando e vai escrevendo aí suas dúvidas, que estaremos aqui para ajudar, para orientar. E aí quando colocamos Deus em primeiro lugar no nosso casamento, aí as coisas começam a fluir, né. Então, porque tudo começou com oração, né. Aí quando foi na marcha para Jesus, nós estávamos namorando. Praticamente ficando noivo, né, porque eu morava sozinha e você também, então quer dizer, a gente praticamente só que ninguém acreditava que a gente chegou a morar na mesma casa, mas a gente não tinha relacionamento nenhum. Ninguém acreditava nisso. Mas Só ninguém que precisa acreditar. Deus que exatamente, que é isso que eu que ia sonda e conhece o coração. exatamente, entendeu? Então, aí as pessoas, sabe, ficavam cogitando: "Ah, vocês já estão morando junto". Não, a gente não estava morando a gente estava sim, morando junto, mas não estava tendo, obtendo, porque a gente escolheu servir a Deus em primeiro lugar. E você sempre foi muito temente a Claro. Deus, né. Então a gente começou daí, foi tão, assim, instantâneo o nosso casamento, que a gente na Marcha para Jesus em junho, aliás, a gente começou a namorar em 2005, em dezembro a gente estava casado. Então quer dizer, se cumpriu aquilo que a presbítera tinha falado para você. Glória a Em Deus. dezembro você estava com uma aliança e estava com uma família, né. Então quer dizer, Deus é maravilhoso. Quando ele tem uma promessa na vida do servo dele, ele é fiel para cumprir. Glória a Então ele Deus. já mostrou a partir disso, a gente não ia ter festa, a gente não ia ter nada, de repente até vestido de noiva apareceu. Deus preparou. Preparou tudo, porque a gente estava trabalhando, estava em dia normal, né, então, de repente, assim, apareceu tudo. Obtiveram obstáculos? Sim, claro. Foram muitas coisas que aconteceram, né. Tanto é que a minha mãe não aceitou nosso casamento no começo,
né. Ela achava o cúmulo eu me casar, me relacionar novamente com uma pessoa, com alguém, eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer mestrado, doutorado, alguma coisa, entendeu, relacionada a isso. Só que só meu pai e seu pai que foram no nosso casamento no civil, né. E daí depois, acho que a minha tia Sinira que conversou com ela, né, daí ela foi no meu casamento, sabe. Então, tiveram muitas coisas que aconteceram, assim, que as pessoas não sabem, mas existem obstáculos, Sempre vai ter as sabe, sempre dificuldades. exatamente, sempre vão ter as dificuldades. Só que essas dificuldades são superadas com alegria. Sabe por quê? Porque a gente tem um Deus maior que ele faz tudo por nós. Então, nosso relacionamento foi já composto disso. Então é com alegria que eu falo, a gente está 21 anos junto, não é à toa, né. Então é para fazer a diferença. Então se é para fazer a diferença, vamos fazer a diferença. Então as pessoas, as mulheres, amigos meus, né, às vezes me perguntam: "Gi, está acontecendo isso e isso comigo, tal, o que que eu faço?" Eu oro, peço direção para Deus e falo para a pessoa, né. Então a gente tem que ser direcionado para Deus em tudo que a gente vai fazer, tudo, né. E é assim que o nosso relacionamento há 21 anos Estamos 21 anos, galera. E até a volta de Cristo, vamos que vamos. Olha, vai curtindo, compartilhando. É essencial você estar curtindo, compartilhando para que o nosso podcast chegue a mais pessoas, tá? Eu sei que tem pessoas que estão contribuindo, compartilhando, orando pelo nosso podcast. Já está alcançando pessoas de outros países, principalmente de língua portuguesa. Isso é um motivo de alegria, né? Então, estamos felizes com isso, mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Senhor, tá bom? Quero também aproveitar esse momento e pedir para você estar orando pela Venezuela. Então você vai estar assistindo o nosso podcast aí, praticamente está em tempo real aí o que está acontecendo no mundo, né? É um mês de Copa do Mundo, mas temos que estar com oração e intercessão pelos nossos irmãos em Cristo que estão lá na Venezuela passando um momento difícil, muitos estão enlutados, né? Muitos ainda estão esperando ser resgatados e se você não pode estar na Venezuela ajudando, você pode estar orando pela Venezuela, né. É um mês complicado aonde está tendo vários terremotos aí a nível global. Então vamos estar intercedendo pela Venezuela e por outros países também, tá bom? verdade. Então vai curtindo, compartilhando e avisa pra galerinha aí para acompanhar o nosso podcast. Então, estamos falando da dobra conjugal, né, mostrando que mesmo um relacionamento tendo sucesso, há as dificuldades, Sim, e por isso precisamos estar firmados em Cristo para passar por tantas situações. Meus irmãos, no casamento vai ter momento que, como a Bíblia estava falando aqui, né, um vai ajudar o outro. Então vai ter um dia que eu não estou tão legal, um dia que a Gi não está tão legal, mas como eu brinco sempre aqui, né, com Jesus no barco, tudo vai bem e a gente consegue superar os momentos. sim. Eu já passei por situações de fazer cirurgia e a Gi tá cuidando de mim, como ela já passou situações de estar fazendo cirurgia e depois eu cuidar dela também. Então, o casamento, ele é completo, não é só alegria, tem todos os momentos. Choramos, né, como falamos no episódio, que vocês já acompanharam, né, sobre o luto. Houve momentos que choramos, e aí faz parte da vida, mas estávamos juntos com Cristo nos ajudando, nos fortalecendo. E detalhe, teve momentos que choramos sozinhos. Isso, Que é a gente e Deus, né, principalmente quando você fez a cirurgia, que foi um momento, assim, que porque é igual você fala, a gente chicletinho, né. é. Todo mundo fala: "Nossa, vocês não se desgrudam". Não, porque quando você ama uma pessoa, você quer ela do lado sempre. Você quer ficar ali com a pessoa. Então a pessoa não enjoa, a pessoa não como é que fala? Ela não precisa.
ter, assim, claro, você tem o seus momentos, óbvio Claro. isso, né. Você se um amigo chamar você para sair, precisa de ajuda ou alguma coisa assim, você pega, você vai, né. Mas quando nós estamos que podemos ficar juntos. Como você também sempre vai dar Exata assistência às mulheres, sim, sim. às pessoas que Às vezes você precisam. me deixa nos lugares, daí fala: "Ó, depois eu venho te buscar", ou se não dá para você me buscar, eu vou de Uber, mas vai acompanhando, entendeu. Então você sempre teve esse cuidado comigo, entendeu. E eu tenho esse cuidado com você, que quando Glória a você sai a Deus. gente fica se comunicando também. Então, eh, a gente sempre, sempre, tudo quanto é coisa que a gente pode estar junto, nós estamos, né. E foi interessante essa ideia de nós fazermos o podcast nós 2 também, porque muitas pessoas estavam precisando de ajuda. Isso. Então, a gente viu o quanto a gente pode ajudar essas pessoas, e dando testemunho da nossa vida, porque tem muita gente que não conhece a nossa vida, entendeu? Porque comentar da vida do outro é uma coisa, agora estar vivendo, estar vivenciando a vida do outro é outra coisa. Então, pergunta para nós, sabe? Nós falamos da nossa vida, né? Então pergunta, tem alguma dúvida? Fala assim: "Ai, por que que vocês, sempre ficam tão colado? Ai, por que vocês", pergunta para nós, não fica criando E a gente vê história. exemplos de alguns idosos que estão há 70, 60 anos juntos, que nem um chicletinho, entendeu? Isso é uma inspiração pra gente, né. Verdade. E como eu sempre digo, tendo Jesus fazendo parte do nosso Então, relacionamento. igual eu estava falando, né, que teve momentos que choramos sozinhos. Claro. Oramos sozinhos, né, principalmente momentos em que passamos por tribulações. Então eu lembro que você estava recém-operado, aí, eu em casa, no apartamento, sozinha, e eu comecei a orar para Deus, aí teve uma hora que eu não aguentei mais. Eu caí no chão, sentada, e só comecei a chorar. Sabe, por quê? Porque aquilo não era mais sobre meu controle, não estava sobre meu controle, estava no controle de quem? De Deus. Então tem determinados momentos Que não tem o em que que fazer, você não tem o que fazer. só orar. Exatamente. Aliás, nem orar, né, porque nem saía a voz, porque eu soluçava, né. Então, tem momentos que é você e Deus, sabe. Mas você está orando para quem? Para aquela pessoa que está no cordão de 3 dobras, que faz parte desse cordão, que é você, o seu esposo e O Senhor. Deus, né. Então, a gente não tem que esquecer, por quê? Porque o cordão de 3 dobras, ele é forte, Você ele pode puxar fortalece, ele. não adianta, você não quebra, né. Então, pode fazer uma trança, pode trançar, pode, não adianta. Né, até para cortar com a tesoura é difícil, É se você difícil. usar um cordão, aqueles, O sabe, bom. bem né. Então é difícil, então é que nem a gente fala, não é questão de religião, não é isso, é uma questão de você ver que tem um ser maior, que faz as coisas por você, sabe. E Deus é esse ser. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não adianta você querer distorcer as coisas, não adianta você querer, porque quem dá força é Ele. Eu cansei de orar quando você saía para trabalhar de manhã cedinho, né. Quer dizer, cansei não, porque eu nunca canso, né, de orar É. para falar com Deus, né. Então eu orava todo dia para abençoar, para Ele te proteger de todo acidente, toda vez que você chega em casa, daí eu oro agradecendo a Deus por você ter chegado em casa, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não Isso. estou com você 24 horas, né. E vice-versa. Exatamente, então a gente fica com o coraçãozinho apertado de ver aquele serzinho que a gente ama indo, aí olha assim para a porta e fala: "Tchau, vai com Deus". Só que daí você fica pensando nas coisas que vai se passando, aí você ama aquela pessoa, então você ora para que Deus proteja aquela pessoa. Então é isso, o cordão de 3 dobras é isso. Não que as pessoas que não tenham filhos, que não tenham
ah, entes queridos, mãe, pai, que moram com eles, não orem por essas pessoas, mas o amor de casal é É diferente. diferente. É diferente. É totalmente diferente que o amor de mãe e de pai e de filho. São coisas completamente diferentes. E aí, estão gostando? Tem muita coisa ainda, hein? Olha, tem a dobra emocional, porque o cordão, ele vai se entrelaçando, vai se fortalecendo ali, e tem a dobra emocional. Quando o casal, ele tá alicerçado na palavra e tem a questão da amizade, o emocional fica mais fácil, porque tem uma comunicação. Eu sempre falo, né, uma frase que eu falo sempre, né, comunicação é tudo, né. É tudo. Se você não tiver comunicação em nada, vai para frente, nada. No trabalho, seja seja com mãe, com pai, entendeu. Se você não tiver Com os comunicação colegas, exatamente. E você tem que orar também para abrir os ouvidos das claro. pessoas. Por quê? Não adianta nada você ter comunicação com mãe e pai, sendo que eles entendem completamente diferente do que você está falando, né. Então ora para abrir os ouvidos para as pessoas também escutarem direito, né. Isso daí é interessante, porque uma vez um pastor, ele falou, eu estava vendo um ensinamento, né, e ele ali conversando com os homens, ele falou: "Você que é da intercessão, que é de oração, você tem que orar até por essa questão, porque às vezes você fala alguma coisa, a pessoa está entendendo outra, e quando vê começa uma confusão dentro de casa, por uma coisa que você não disse, porque é um mundo tem um mundo espiritual, as pessoas têm que acreditar nisso, no Sim, mundo espiritual". Então, o emocional do casal também, com a amizade, companheirismo, com a comunicação, como você disse, também faz a diferença, né. sim, total, total. E a gente se comunica muito, né. Agora, depois que a gente casou, você se comunica mais, É, não né, somos porque um vai ter na né evolução, exatamente. Porque eu pego um pouquinho do teu jeito e você pega um pouquinho do meu jeito, pela porque o convivência. casamento, galera, é o seguinte, eu venho com bagagem emocional e familiar, e a Gi também vem. Então quando você está casando, você vai vir com a bagagem da sua família, né, e vice-versa. Então você tem que ter essa calma, essa tranquilidade para ir passando as fases, porque aí o casal vai se conhecendo. Então, é aquela coisa, só no olhar o casal já conversa, não tem jeito. Então, é comunicação, a comunicação não é só falar também, é no olhar. E às vezes acontece situações em casa, de eu pensar alguma coisa de: "Você me chamou, isso, aquilo?" Aí eu falo: "Não, eu estava pensando, ainda não te chamei", mas parece que a conexão é tão forte, que até no pensamento acontece isso. Verdade. Então você comenta aí, né, escreve aí nos comentários se já aconteceu isso na sua casa, né, você pensar alguma coisa e a pessoa tá falando: "Você me chamou?". Ai, então vamos lá, a dobra emocional, amizade, e aí vem a dobra de negócios, que é um perigo isso. Se você está nos acompanhando até agora, ó, quase metade do podcast, escreve aí, ó, a dobra de negócios, cuidado, atenção. A dobra de negócios, cuidado, atenção, porque envolve a comunidade, sócios, equipe e valores. Então, quando o casal não tem a comunicação, um pode fazer algo que pode atrapalhar o outro. Se a pessoa tem uma empresa e ela faz uma sociedade sem comunicar para a esposa, por exemplo, isso pode atrapalhar o relacionamento. Por isso tem que ter a direção de Deus. Tem que ter a direção de Deus. E não deixar de ouvir a esposa. Entendeu? Ouve a esposa. A gente vê algumas situações de Não, mas é amigos. conversar mesmo, é verdade. A gente vê situações de amigos, né, com Sim, sociedade e tudo, e sim. depois eles têm dificuldade até no casamento. Então, você vê, esse cordão de 3 dobras, ele não é só uma simbologia de ministração de casamento. Não, Ele vai abrindo de ele vai uma abrindo forma uhum, que vai sim, abrindo a mente do casal. sim.
vai trazendo a inteligência. Não, daí cai naquilo que eu sempre falo, né, comunicação. Porque, ó, apareceu um carro, vai para comprar. Ah, faz tempo que você tá com aquele carro, só que a esposa ama aquele carro que você tá, né. Aí você fala assim: "Ó, apareceu um carro assim, assim, assado", conversa com ela antes, não vai lá e que já E compra o já carro, já fecha. exatamente, você entendeu? Se tiver mais de um carro, manda todas as fotos. Que aí ela vai dar os toques ali, o que que ela acha. E mesmo assim ainda corre o risco, né. Mesmo assim ainda corre o risco. É verdade. Então tome cuidado. Então se é a comunidade, né, então são os relacionamentos com os amigos, a comunidade Sim, que pode ser a igreja ou sim, algumas situações do que você convive, sim. você tem que tomar cuidado também, porque às vezes pode vir alguma coisinha ali. É, você que sempre comenta comigo que, não lembro se é um professor seu que sempre falou que era para você andar sempre com gente melhor que você? Isso, o meu padrasto e o Isso, meu professor também. isso, Então sempre falou: "Sempre ande com pessoas que estejam acima de você, isso, para você sempre aprender com essas pessoas". exatamente. E você sempre ser não assim na soberba de ser melhor que eles, Não, não é isso, mas sim você aprender com eles e ser o melhor seu. isso, a melhor versão. Esses Exatamente. dias até, eh, eu faço até análise de dados, e esses dias o professor nosso lá explicando tudo, ele falando: "Ó, eu quero que vocês sejam melhores do que eu, Exatamente porque isso. se vocês forem melhores do que eu, vocês vão alcançar locais que eu ainda não alcancei". E aí, o interessante é que agora ele está de férias, né, ele de férias entre Ent aspas, né, porque foi ver algumas questões profissionais na Europa também, e aí aproveita para descansar um pouco, e ele falou: "Eu quero ver vocês da mesma forma, viajando para vários locais, fechando bons contratos, podendo levar a família para lugares, onde elas possam realizar os sonhos". Então isso, mostra quando você na dobra de negócios, quando você anda com pessoas de excelência. exatamente. Se você andar com pessoas que não são de excelências, você vai padecer. E isso vai trazer um peso para sua família. Não, além de trazer peso para a família, traz o quê? Desunião, Isso. traz desamor, traz Decepção, decepção, separações. Aí no final você vê cercado de que você não tem nada, não tem nada. não tem nada. Exatamente, porque ninguém vai ficar perto de alguém que tá lá no buraco. Ninguém vai querer. Não, não adianta você falar: "Ah, mas tem que ajudar aquele ser humano". Não, cadê a pessoa que é do cordão? Cadê? Não Ele tá junto. abandonou o cordão, É. ele abandonou o cordão. Então já começa por aí. Então você só vai afundar, entendeu? Aí não adianta a pessoa ficar fazendo: "Ai, porque agora eu não quero mais ter um relacionamento. Ai, porque agora eu não quero mais, ter nenhum homem na minha vida, agora só vou usar os homens". Isso daí não leva a nada, nada. É um vazio. Você só vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fria. Entendeu? E você não vai ter mais relacionamento nenhum com ninguém. É igual eu falei, ter um relacionamento só para sexo e beijo na boca, tá fácil. Agora eu quero ver você encarar um homem, você encontrar um homem, homem de verdade, que encare uma família. Sendo que às vezes a mulher, porque hoje em dia tem muita mãe solteira. Por quê? Porque justamente não encontrou aquele homem que estaria ali do lado dela para criar os filhos junto com ela. Porque não está fundamentado na palavra, nos ensinamentos, porque aí vem a Exatamente. questão dos valores aqui também. Sim, Você até sim. antecipou, né, os valores, antecipou a jogada, mas deu certo. Então tem aqui os valores. Quando você tem a sua base cristã fundamentada, você pega lá, em Romanos, você pega Romanos, você pega Gálatas, e aí você começa a ler esses textos, você vai ver ali os frutos do Espírito Santo.
e você vai ver os valores. Então começa a se encaixar. Porque nos frutos da carne não vai se encaixar. Porque vai levar o quê? À perdição, ao vício. Tudo que não presta vai na sua questão emocional, ela vai ruindo, e aí você acha que é a pessoa que você diz que ama, que aí você já não ama mais, e você começa a voltar para trás nas suas práticas. Então os valores são fundamentais aqui. Por isso que eu falo que quando você anda com pessoas de valores, de propósito, né, eh, se você procurar aí no Google, até filme cristão, vai aparecer filmes que ensinam isso, né. Tem o Quarto de Guerra, que é um Prova de fogo. Prova de Fogo, aí tem a Forja? Acho que é a Forja o nome do filme. Dá um Google aí e vocês vão ver. São 3 filmes que vai ajudar nessa questão, de valores, de princípios, de como blindar o casamento. Prova de fogo foi sensacional. Nossa, fala Excelente. muito disso. Fala muito do casamento, do Fala. relacionamento, assiste aí Prova de Fogo. É, Escreve nos muito comentários: "Eu assisti Provas de Fogo". E você vai ver o devocional que tem nesse filme. nossa, demais, Você vai ver o devocional que tem nesse filme. demais. E aí vem também o Quarto de Guerra, Quarto de Guerra também é sensacional. que aí já é aquela situação quando o casamento está em ruínas e precisa ser restaurado. Então mostra ali o passo a passo, né? Mostra ali o marido que trabalha com vendas, que acha que só o dinheiro é que sustenta ali a casa, mas como eu falei no começo do programa, buscar em primeiro lugar o Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca Deus primeiro, tudo é acrescentado. Só que ele ia atrás do quê? Do dinheiro, que era o Deus dele. E aí eu não vou dar Spoiler. é, assiste, assiste e depois você me fala. Vai curtindo, compartilhando e vamos que vamos. E aí a gente vem, olhando para essas situações, quanto um casamento pode ser tranquilo e por falta de sabedoria as pessoas acabam trazendo tribulação, né. Verdade. E a gente, acima de tudo, respeita um ao outro, né. Isso que nossa, tanto que sempre quando a gente comemora o aniversário de casamento, ou é dia dos namorados, alguma coisa assim, Deus me traz a lembrança das vezes que eu chorava numa cozinha enorme, que eu tinha uma casa maravilhosa, só que eu ficava sozinha, eu e um cachorrinho. Ficava nós 2 na casa, e a pessoa com quem eu estava saía, sabe. Não dava Então honra. não, sabe. Aí Deus me mostrou, já quando eu estava noiva dessa pessoa, que não era para mim ficar com ela, só que eu não tinha o conhecimento da palavra que eu tenho hoje, porque se eu tivesse aquele tempo, eu tinha ouvido que Deus tinha me falado e não tinha casado, e não tinha passado pelo que eu passei. Porque o não faz diferença, né. Exatamente. Então, às vezes, você falar não pode mudar a circunstância da tua E vida. como você disse esses dias, o não é libertador, né. O não é libertador. Eu aprendi a falar não. Eu falo, eu aprendi a falar não para determinadas coisas, sabe. Porque às vezes para agradar pessoas, você fala sim, só que no fundo você não queria falar o sim, você queria falar um não. E no sim você pode fazer uma aliança que você não queria. Exatamente, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Aí quando você se liberta disso, porque eu tive coragem, né, e me libertei dessa pessoa, né. Tive coragem e me libertei. Mas tem mulheres que não têm coragem. Elas acham que elas têm que ficar com a pessoa pela vida toda, debaixo de traição, debaixo de agressão. Eu acho que não é por aí. Não é porque você serve a um Deus que você tem que aguentar determinadas coisas. Ah, mas Deus falou que não pode se separar. Não é bem assim. Vai ler, vai estudar a palavra. Vai ler. Vai ler até
sobre a lei de Moisés. não é? Então, tanto é que teve amigas minhas que me perguntaram sobre isso, né. Por quê? Porque a igreja, ela não discute essas coisas. "Ah, mas eu posso me separar? Ai, mas eu posso casar de novo?" Tô casada há 21 anos com você, né, e sou casada pela segunda vez. E você, com a graça de Deus, foi a primeira. Vocês viram aí, né, gente? Olha a situação, hein? Ela falou, ó, é o meu segundo casamento, glória a Deus, tal, isso, aquilo. E você, até a equipe que tá aqui tá dando risada ali atrás. E você já, tipo, só falou, cadê o, não tem o de macarrão aí? Não tem não, né? Como que chama lá o rolo de macarrão, né? Pra descontrair um pouco aí. Gente, o casamento ele pode ser muito feliz, É muito verdade. suave, não é um fardo, não é um peso, mas como eu falo, tem que ter tudo sabedoria, tem que ter tudo entendimento. Uma coisa que eu aprendi, que aí não foi ninguém que me ensinou, não foi ninguém que me ensinou, que é assim, o estudo muda a tua história. E a palavra de Deus diz assim: "Conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará. libertará". Então, até para os jovens que estão nos assistindo, a dica: estuda a palavra, estuda estuda também a questão acadêmica, porque a Gi falou algo aqui que rebobinando o tique e o teco aqui, a minha sogra, que já descansou no Senhor e é uma pessoa que depois a gente se amou muito mesmo, Foi, verdade. parecia 2 chiclete, aonde eu estava minha sogra estava junto também, eh olha, a Gi acabou mesmo a gente casou, a Gi fez a faculdade, não deixou de estudar, Sim, fez a verdade, faculdade, verdade. trabalhou bastante, Sim, sempre trabalhou, e e ela ainda vai estudar mais, gente, que ela quer fazer arqueologia, ela quer realizar esse sonho. Então, o estudo ele liberta, então não tem desculpa: "Ah, eu não faço isso porque meu marido não vai deixar". Vai estudar. você Vai ia me estudar, buscar na faculdade, entendeu? Então e outra, você vê, eu 50 a mais estou quando estudando, dava, né. quando dava. Eu 50 a mais estou estudando, Sim, verdade. né. Então, até lembrando aqui do Augusto que participou do podcast, né, orientando sempre ao Sim, estudo, sim. estuda o inglês. Conhecimento nunca é de menos. Isso, vai sempre acrescentar. Exatamente. Olha, e a gente até assistiu um filme esses dias, até desviando um pouco aqui o foco, que começa a acontecer ali uma batalha, uma situação, né, a destruição que está acontecendo na Terra, eu não lembro agora o nome do filme. E aí na hora do desespero ali, o ator principal tenta se comunicar com o soldado, mas o soldado é francês, e ele não consegue falar com esse soldado. Aí vai a menina e começa a conversar em francês com o soldado, resolveu o problema, porque tinha alguém ali que estudou francês. Então, faça um estudo. Faça um estudo de idioma, um estudo técnico, tem cursos gratuitos e isso vai ajudar no seu relacionamento, no seu casamento, porque quanto mais você prospera, mais você pode abençoar economicamente a sua família. Sim, verdade. Isso faz a diferença, né? Sim, também. Não que dinheiro é tudo, né, É, mas não, ajuda, né. não vamos ser Não hipócrita, vou ser né? hipócrita. Todo mundo precisa de dinheiro, né, para sobreviver, para pagar as É, contas, né. Mas se sobrar, melhor ainda. se sobrar, melhor ainda. Então, isso faz a diferença Sim, também. verdade. Entra na questão da dobra emocional. Porque na dificuldade, no nosso casamento, a gente teve momentos, de dificuldade econômica. Claro. Quando a gente começou, a gente pagava aluguel, né. Pagava aluguel, tudo, É, então, não exatamente. era Agora, fácil. daí, graças a Deus, a gente ganhou o apartamento do meu pai, Isso. né, ele E aí co pôde nos abençoar com isso, e a gente conseguiu né, prosperar. e a gente foi prosperando, né. Mas a gente chegou a comer, eh, O polenta, polenta, o arroz, não só não isso. não tinha, era macarrão, É. né,
Por quê? Porque foi uma época, assim, que você ficou desempregada, eu fiquei desempregada, aí não dava, não tinha como, né. A gente tinha que pagar o aluguel, água e luz, né. A Então a dificuldade. gente foi ali, pagando e não Se e esforçando, se se esforçando estruturando. exatamente, né. Então tem Tinha que escolher fases qual conta ia pagar, né. A gente também, daí sorteava lá o o é, boleto daí tinha um mês que pagava uma, um mês que pagava outra e e assim, ficava né. patinando. Verdade. A gente ficou acho que uns 4, 5 meses assim, né. É, mas aí Deus vai Mas foi Deus abriu a porta, daí o Anderson começou a trabalhar novamente, né, porque afinal de contas nossa, 21 anos dá um livro, hein. dá um bom livro. Gente, é tanta coisa que nós passamos, mas tiveram coisas que a gente até dava risada, né. Dava. Dava risada, mesmo na tragédia, mesmo dormindo no colchão. A gente sempre, sempre fomos e Colchão sempre no chão, né, que eu tô é, falando, né. sempre fomos e sempre seremos felizes, independente da situação, porque Verdade. temos Jesus Cristo no nosso coração. Nós temos um Deus todo-poderoso no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo. Então, independente da situação, É verdade. sempre vamos estar ali glorificando a Deus. Espero que você esteja gostando do AC Podcast 50 mais. Vai curtindo aí, vai compartilhando, vai enviando para as pessoas. Aproveita também os shorts, né? Que aparece aí depois quando você clica no sininho aí e vai enviando para todo mundo aí. Porque hoje é um episódio bacana, Sim, especial, falando sobre relacionamento, sim, casamento. Estamos falando sobre o tema, né, que é o cordão de 3 dobras, baseado lá em Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. Então você pode ler aí na sua Bíblia católica, na sua Bíblia evangélica, você pode jogar aí no Google, né, e jogar lá Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 em diante, que vai aparecer aí. Acho que foi isso, né. é, Muito bacana. Gente, eu quero aproveitar esses minutos que ainda temos aqui, né, para a gente tá falando mais sobre esse assunto, né, mas eu quero que você faça uma corrente do bem aí para compartilhar aí o nosso podcast, tá bom? Já estamos aí com 400 inscritos, né, falta 100 para a gente chegar nos 500, hein, é a nossa meta. Então vai curtindo, vai compartilhando aí, nos ajude, tá bom? E aí tem na questão do relacionamento, tem uma história que eu gosto muito que é de Ruth e Boaz. é linda. É A uma história história de linda. Ruth Boaz. E isso traz ensinamentos, né? Sim, Porque é uma situação, uma reviravolta que, todo casal tem que ler também essa história de Ruth e Boaz, para poder ter ali um norte no casamento, né? Porque lembra um pouco a nossa trajetória, teve altos e baixos, teve tragédias, mas no final os 2 ficaram juntos. ficaram juntos. E não é um romance, gente, tá na Tá na Bíblia, Bíblia. tá na Livro de Bíblia. Ruth, hein, gente. Livro de Ruth, leia lá o livro de Ruth, que é um ensinamento, até emociona, porque é uma história maravilhosa. E a gente decidiu fazer esses podcasts com nós 2 de vez em quando, porque nós somos exemplo, né, e muita Isso, gente chegava para nós e falava isso. Quer dizer, a gente não sabia e as pessoas estavam nos enxergando, né. E a gente nem pensa que faz a diferença e às vezes a gente está fazendo a diferença por quê? Pelo exemplo. e estamos ajudando. Exatamente, pelo nosso modelo de vida. E todo mundo fala assim: "Ah, imagina, vocês não brigam". Não briga. Gente, todo mundo pergunta isso para nós, sempre, pelo menos para mim. "Ah, não é possível, vocês não dão nem uma briguinha". Eu falei assim: Eu acho que "Gente, as mulheres perguntam mais, porque eu acho que os sim". homens são mais, entre aspas, "largados" nessa questão. Mas as mulheres, elas querem ficar batendo um papo ali: "Ah, como que é o seu casamento? Como é?" O É assim, como que tá a sua grama. Mas cuidado, gente, pode ter grama artificial aí nessas jogadas aí da vida. Mas a nossa não, é alicerçada em Cristo. É mesmo, a gente, assim,
a gente não discute, a gente não ofende um ao outro, a gente nunca, tipo assim, e quando acontece alguma coisa, um pede desculpa para o outro. Então nossa vida sempre foi É assim. saudável. É, verdade. 21 anos a gente nunca brigou, ó. Que bom, glória a Deus. Glória a Deus, né. Então a gente decidiu fazer o podcast com nós 2 por causa disso, porque a gente começou a visualizar que muita gente estava precisando disso, né. Claro. E outra, nada melhor do que nosso exemplo de vida, né. E se as pessoas quiserem conversar com a gente, deixa aí nos comentários, né, chama a gente, entendeu, nas nossas redes sociais, né. E a gente vai responder as pessoas. E uma coisa também no casamento, eh, eu até brinquei esses dias, né, uma situação que o homem, ele tá tendo que aprender a ser homem, né, tá tendo, eventos para que o gente, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a referência, né. A Bíblia ela é tão sábia, um instrumento que Deus nos concedeu, Sim. porque mostra até quando o homem errou. Mostra que Salomão não foi perfeito, mostra que Abraão não foi perfeito, mostra, E foram homens escolhidos por Deus. foram homens escolhidos por Deus. Exatamente. Então você, homem que está nos assistindo, você tem que buscar a presença de Deus. O homem não foi feito para espancar a esposa, o homem não foi feito para se embriagar e ficar jogado na sarjeta. O homem é o provedor, ele protege a amada, ele protege os filhos, ele faz o afago, o carinho. Tem hora que ele vai dar bronca com os filhos, acontece. Tem que ensinar a criança o caminho correto, mas não é espancando, não é destruindo o lar. Então a gente vive numa sociedade também que está um pouco doente, que está enferma, onde há homens que estão, exterminando mulheres. O relacionamento não deu certo, a pessoa quer tacar fogo na mulher. O relacionamento não deu certo, quer passar com o carro por cima da mulher. Isso é uma doença espiritual. Vocês precisam se tratar. Os frutos da carne traz a consequência, que é a morte. Então, se você está se embriagando, você está perdendo totalmente a noção. Não ache que você, estando numa roda, lá na roda dos escarnecedores, que como está falando no Salmos capítulo 1, se você está na roda dos escarnecedores, não adianta você achar que você é o cara, porque essas amizades estão te levando ao vício, à perdição e à destruição. O homem de verdade não é isso. O homem de verdade é aquele que chora aos pés de Cristo. O homem de verdade é aquele que tem intimidade com Deus, que pede orientação a Deus de como cuidar da família, de como cuidar dos amigos, dos colegas, dos familiares mais antigos. Essa é a função do homem, de prover e não de destruir. Então, vai curtindo, compartilhando aí, que é um tempo de reflexão, né. Vimos em algumas partes do mundo, pessoas que estão sofrendo nesse momento. Sim. E as mulheres vieram para edificar o lar, vieram para ajudar o marido, ser ajudadoras, né. Ajudar, somar, fazer a parte, né, delas no relacionamento. Só que isso não quer dizer que o marido não pode ajudar a mulher a estender a roupa, a limpar uma casa. Não vai cair o braço não, viu. O Anderson faz isso, viu, gente? E não cai meu braço E não não. cai o braço, não. Então, ajudar a somar, né? Não dividir. Você faz isso e eu vou ficar no sofá lá de boa assistindo televisão. Não, Não. tá errado.
Vai lá ajudar ela termina mais rápido o serviço da casa para vocês 2 assistirem filme juntos. Vai lá ajudar a sua esposa para ela terminar de guardar as roupas, para depois vocês darem uma voltinha, nem que seja no quarteirão. Depois orarem juntos. Por que não? A gente ora à noite junto, a gente ora de manhã, a gente, quando tá junto Faz o durante o dia, bate-papo. faz um bate-papo entre nós. A gente tira pelo menos um dia para conversar sobre nosso relacionamento, para falar sobre as coisas o que tá legal, o que não tá legal. Nossas estratégias para o futuro. Exatamente. Tem que ter isso, gente, tem que ter isso. É somar relacionamento, além de ser o cordão de 3 dobras, aí eu falando errado, já tô até enrolando a língua. 3 dobras, trava-língua. Você tem que ter respeito um pelo outro e estar somando com o outro. É isso que é um relacionamento. Entenderam? Comente aí. Você tá sendo um bom menino em casa? Uma boa menina? Comentem aí o que vocês acham que vocês poderiam melhorar. Pra gente estar em oração por vocês. Sim, verdade. Isso faz a Né? diferença. Porque tem pessoas que têm dificuldades até de ter relacionamentos com amigos. Isso. Imagine num relacionamento. E tem pessoas que têm até ciúme dos amigos, até dos colegas de trabalho. Sim, verdade. Ficam Né? bravos, gente. Se você tem amizade com outra pessoa, Tá me já trocando, tá me trocando. pronto. Daí já vira a cara e você fala, não é, o que eu fiz? Isso é a questão emocional que precisa ser É tratada. verdade. Então, é complicado mesmo. Tem gente que não aceita, não. Mas enfim, Olha, tem muita coisa para falar. Nossa, muita muita para coisa. explorar sobre o cordão de 3 dobras. Geralmente as pessoas leem esse tema na questão de casamento. Outra coisa que as pessoas me perguntam se eu tenho ciúmes de você. Ah, que ciúme, gente. Eu Ciúme não é de Deus, não. Você não tem ciúmes de mim, eu não tenho de você. Sabe por quê? Porque a gente confia em Deus. Porque Coloca Jesus no seu exatamente, casamento. porque tudo que você fizer, é você que vai se ver com Deus, não sou eu não. Não sou eu não. A salvação, A gente, salvação é única. é única. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Exatamente. Não é um aeroporto onde tem o guichê aqui da família, que vai todo mundo comer com os passaportes lá, o guichê da família, não. A salvação é É individual. individual. É você que não guarda, não. Você que Daí não vai lá, vigia. você fica. Vai arder no fogo de lago enxofre. Vai nessa. Vamos ler aqui um texto. Que no relacionamento também você tem que tomar cuidado. Como está aqui em João, no capítulo 8. Capítulo 8 não, perdão, capítulo 18. No versículo 15, que vem dizendo assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada na porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então, esse texto aqui é quando Pedro nega Jesus. E vocês têm que tomar cuidado para não negar Jesus no seu relacionamento. Porque as pessoas, às vezes, tá na roda, né, com os amigos, que nem ele tá ali com soldados, tudo, não eram amigos. Mas você tá na roda com pessoas
principalmente homens, e às vezes vem alguma piada, alguma coisa falando de casamento, e ele acaba concordando com os amigos na rodinha ali, e ele está negando. Ele está negando Jesus no relacionamento dele. E você tem que tomar cuidado com isso. Não negue Jesus no seu relacionamento. Não negue Jesus na sua vida. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que eu falei da roda dos escarnecedores. Não é a roda dos escarnecedores que vai te edificar. É Deus. Ele que vai te edificar. Ele que vai mudar a tua história. Então, quando Pedro nega aqui, é porque ele se sentiu envergonhado, ele se sentiu com medo, porque se iam fazer aquilo com Jesus, imagina que vão fazer comigo. Isso destrói um relacionamento. Sim. Porque isso daí entra na mentira, né? Entra na mentira. Porque você, para aparecer para os amigos, você está na rodinha. Só que, tipo assim, você Acha não que é o faz. cara. Não, mas geralmente, né? Homem quer mostrar que também, né? É, Tá ali, né? Só que você tem que fazer a diferença. Você não tem que concordar com todo mundo. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então, Deus está vendo Deus os seus tá vendo. atos, Cada brincadeira Deus está vendo. entendeu? Então, está vendo os seus atos. Então, Deus, ele pega e ele puxa a orelha quando ele quer. Deus chama atenção, entendeu? Então, Ele a pessoa fala. fala. Então, toma cuidado Toma. com as coisas que você fala. Quando você não está com o seu ente querido. Quando você não está com a sua esposa. Quando você não está com os seus filhos. Porque ele está. E você 24 horas. 24 o Senhor horas. está 24 horas com você. Exatamente. Então, toma cuidado. Porque isso daí pode te levar por um lugar sem volta. Porque você vai querer se aparecer para os seus amigos, só que Não vai dar isso certo. não vai te levar a lugar nenhum. Não vai edificar. Não, de jeito nenhum. Tanto é que o seu apelido, né, com seus amigos é abençoado, né? Isso, na empresa. Em todas as empresas que você trabalhou, é abençoado, né? O seu apelido, né? Ó, abençoado, ó, abençoado, ó, abençoado, né? E isso, gente, é bom, porque até no mercado fitness, quando a gente se encontra nas feiras de mercado fitness, quando o pessoal bate o olho e fala, ó, abençoado lá. E aí os outros profissionais se conhecem já. Ah, o abençoado é o Anderson ali. Porque é o testemunho. Exatamente. De você manter um testemunho. De você manter ali, ó, a régua lá em cima com os valores. E isso faz a diferença. Não somos perfeitos. Não. Mas De jeito algum. buscamos aprender a cada dia com Jesus. Exatamente. Gi, obrigado. Já está acabando. Acabou. Acabou. Muito obrigado por ter levantado esse tema, né? A gente conversou em casa, Sim. oramos, né? Tava a semana toda esse tema aí no seu coraçãozinho aí. Sim. Aí você falou, ó, vamos preparar. Eu falei, vamos preparar. E aí Deus preparou esse momento hoje para estarmos trazendo. Ainda tem mais coisas, né? Tem mais coisa, mas vamos por partes. Vamos por partes. Galerinha, curtindo, compartilhando. Gratidão, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.